Olá, alunos do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E dando continuidade ao estudo de equações de primeiro grau com duas variáveis, hoje nós vamos estudar essas aplicações em plano cartesiano. Então eu peço que vocês façam leitura da página 150, assistam essa videoaula e resolvam as atividades do Caderno São Paulo Faz Escola, volume 3, tá? Nas páginas 67 e 68. Atividade 2, 3 e 4. Então, para a gente começar, vamos retomar o que é o plano cartesiano e como que a gente representa os pontos num plano cartesiano. Né? Então, o plano cartesiano, a gente tem dois eixos, o eixo do x, que a gente fala que é as abscissas, e o eixo dos y's, que é esse na vertical, que é as ordenadas. Lembrando que as abscissas à direita do eixo do y, essas abscissas são positivas e à esquerda elas são negativas. As ordenadas, o eixo do y, para baixo do eixo do x, nós temos os valores de y negativo e para cima nós temos os valores positivos, certo? Então, como que a gente representa um ponto nesse plano cartesiano? Primeiro, a gente tem que lembrar, né, nós já vimos na aula anterior, mas só para retomar, que esse primeiro número é o valor de x e o segundo número é o valor de y. Então, como que a gente faz? Ó, por exemplo, o ponto A. Eu sempre começo pelo x para não confundir. Então, o x vale 2 e o y vale 1. Então, eu vou de 2 até 1. Na hora que chega no 1, eu paro e eu marco o ponto destinado, que é o caso do ponto A. Agora, vamos para o ponto B. O ponto B, o x é menos 3. Menos 3 está à esquerda do eixo, né? Então, a gente vem aqui no ponto 3 e vai até o mais 4 no y. Então, menos 3 até mais 4. Então, esse é o ponto B. Próximo nós temos um valor de x igual a 1. Então, aqui, x é igual a 1 e o y é menos 6. Menos 6 está lá embaixo. Eu vou de 1 até menos 6. Então, aqui, eu tenho o ponto C. O próximo, o D, nós temos o x igual a menos 5. Então, menos 5 está aqui à esquerda. E o y menos 2. Menos 2 está para baixo. Então, a gente vai de menos 5 até menos 2 e marca o ponto D. O próximo ponto é o E. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui o x igual a zero. Quando o valor de x é zero, quer dizer que não tem x. Se não tem x, o ponto ele vai estar em cima do eixo do y. Então, o y vale 3, então o ponto vai estar aqui em cima do eixo do y, esse é o E. E o F? O F não tem o y, mas tem o x, certo? O x é menos 1, como não tem o y, ele fica em cima do eixo do x, esse é o F. Certo? Então é assim que a gente marca os pontos. Pessoal, uma equação de primeiro grau com duas variáveis, ela pode ser representada sempre por uma reta no plano cartesiano, tá? Como aqui essa reta em azul, ela é uma equação de primeiro grau de duas variáveis, mas eu não coloquei ainda qual é ela. No próximo slide nós vamos estudar melhor a equação de primeiro grau no plano. Mas aqui, o exercício está pedindo para a gente falar, né, identificar os pontos que estão representados aqui, quais são os valores deles em x e em y. Então vamos lá, primeiro, ponto A. Olha o ponto A. Primeiro a gente olha em x, depois a gente olha em y. Em x, o ponto A ele é menos 6 em y. Em y, ponto A é 5. Eu faço esses pontilhados para ajudar, viu? A gente verificar onde está. Então, aqui o A, o X é menos 6 e o Y é 5. Agora o B. O B, vamos lá. Olha o B aqui, primeiro a gente olha em X, o X é menos 2 e o Y é 1. Então, lembrando que a gente coloca o X primeiro, depois o Y.
Próximo ponto, ponto C. O ponto C, pessoal, está em cima do eixo do y. Se ele está em cima do eixo do y, quer dizer que não tem valor de x. Se não tem valor de x, o x é 0 e o y é o menos 1. Por último, o ponto D. O ponto D aqui, em x, o valor representado é 4. E em y, o valor representado é menos 5. Então, primeiro em x, a gente põe 4 e y menos 5. Então, é assim que a gente encontra os pontos em uma reta. Agora, vamos pegar uma equação de primeiro grau, né, que ela é obtida por uma reta, nós conseguimos traçar uma reta com ela, encontrar alguns pontos e traçar essa reta. Para a gente traçar uma reta com uma equação de primeiro grau de duas variáveis, a gente pode substituir, a gente pode representar, na verdade, qualquer valor de x, tá? O x a gente pode colocar ele como 100, como 10, como 5, só que a gente tem que pensar que a gente tem que colocar aqui no plano cartesiano, então não vamos escolher uns números muito grandes, né, porque senão às vezes não vai caber aqui. Mas esse valor de x, pessoal, a gente pode atribuir o valor que a gente quiser. Por quê? Porque a reta ela é infinita. Então, se eu continuasse aqui até 100, essa reta continuaria também seguindo. Então, eu vou colocar aqui alguns valores, vou colocar negativo, né? Vou colocar o 2, o 0 e o 3. Mas, como eu falei para vocês, esses valores, eles ficam opcional de vocês. Só tem que tomar cuidado qual valor vai resultar dele, tá? Então, como eu falei, toda equação de primeiro grau com duas variáveis, a gente consegue traçar uma reta no plano cartesiano. Então, eu preciso apenas de 2 pontos para conseguir traçar essa reta. Eu coloquei 3 pontos aqui para a gente verificar se a gente está acertando. Por quê? Porque se um ponto não ficar dentro da reta, quer dizer que alguma coisa deu errado. Tá? Os pontos têm que ficar todos alinhados à reta, mas com 2 pontos já é suficiente. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar valores para x, como eu disse, os valores são opcionais, e eu vou substituir. Então, eu vou trocar o x pelo valor que eu coloquei aqui. Então, vai ficar menos 2 menos y igual a 2. Aí eu faço essa continha, equação de primeiro grau. Vamos passar o menos 2 para cá. Operação inversa da subtração é a soma. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, o y está negativo, então a gente faz a regrinha de multiplicar por menos 1, lembra? Multiplicar por menos 1, a gente troca o sinal dos dois lados da equação. Então, vai ficar positivo de cá. E aqui, que vai dar mais 4, esse resultado, multiplicando por menos 1, vai dar menos 4. Então, esse ponto é o menos 2 e o menos 4. Agora, a gente vai lá e coloca ele no plano cartesiano. Menos 2 e menos 4. Esse aqui. Próximo. Agora é o 0, ó, x agora é 0, então eu vou trocar o x por 0, vai ficar 0 menos y igual a 2. A gente vai ter que a gente multiplica por menos 1, porque o y não pode ser negativo, né, a incógnita. Então, troca o sinal dos dois lados, aqui vai ficar positivo, e do outro lado, trocando, vai ficar negativo. Então, a gente tem 0 e menos 2 nesse ponto. Então, vamos lá, marcar. X vale 0, então vai estar em cima do eixo do y, esse é o ponto. Com esses 2 pontos, eu já conseguiria traçar uma reta, mas vamos fazer com o terceiro para garantir que está tudo aqui. Então, 3 menos y igual a 2. Vamos deixar o y sozinho. Então, vai ficar 2 menos 3. Lembrando que eu multiplico por menos 1, ó. Aqui vai ficar positivo. E aqui, pessoal, 2 com menos 3 vai dar menos 1. Só que menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, a gente tem 3 e 1. Só toma cuidado com o sinal para não confundir e errar os pontos, tá bom? Então, aqui a gente vai ter 3 até 1. Esse é o terceiro ponto. Agora, a gente vai ligar esses pontos através de uma régua, tá bom? Então, você pega uma régua lá e liga esses pontos, formando, então, a reta, que ela é representada por essa equação de primeiro grau de duas variáveis. Pessoal,
é só uma coisa. Nas atividades que vocês vão fazer no caderninho do aluno, façam num papel quadriculado. Se você não tiver como ter esse papel quadriculado ou comprar, você vai lá e faz o seu próprio caderno nesse papel quadriculado, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no WhatsApp para responder. Bons estudos e até a próxima aula.